seja muito bem-vindo a mais uma Gramado Summit, desta vez em Punta del Este. Isso mesmo, a gente está num país vizinho de céu azul celeste, o Uruguai. É a segunda casa agora do maior evento de brainstorming da América Latina. E o Metrópolis, com muito prazer, é o apresentador oficial do videocast do evento. Eu, Natália André, jornalista do portal, estou conversando aqui com um montão de gente bacana sobre empreendedorismo, inovação, nova economia, tecnologia e tudo que envolve uma boa ideia e grandes negócios. Vamos lá? O bate-papo de hoje é com um jovem empreendedor e dono de um currículo bem extenso. Ele contribui com brilhantes ideias para vários tipos de negócio, para marketing, é um grande comunicador, tá aí palestrando por vários lugares do Brasil e também contribuiu, por exemplo, com o desenvolvimento de ferramentas para Twitter, o X. Você se lembra disso? Existiu no Brasil recentemente deixou de existir. Ele é especialista em growth hacking, técnica de crescimento de empresas e se tornou uma referência no Brasil. Eu estou falando de João Pedro Mota. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu. Bom, João, a gente selecionou aqui, como eu tinha te falado, várias perguntas sobre growth hacking. Mas acho que antes dá pra gente falar um pouquinho mais sobre a sua jornada. Uhum. Várias pessoas te conhecem, que estão acompanhando a gente no Metrópolis, mas várias outras não. E vão ficar muito curiosas sobre o que é o João Pedro Mota. Então, por favor, me fale como você chegou aqui na Gramado Summit. Cara, doideira. Eu até comecei a palestra falando que eu sou um curioso profissional. Uhum. Então, tudo na minha vida aconteceu por um acaso. Um acaso que eu falo eu fiquei imersivo em algum conteúdo, e aí me gerou um grande interesse, é algo que nunca foi planejado, é quando eu fui ver, mudou minha vida. Então, isso começou com a programação, comecei a programar com 11 anos de idade, por um acaso, porque hoje as pessoas têm o sonho de programar. Sim. Porque é notório que existe uma carreira com isso. Mas em 2008 não era. Então, em 2008... Em 2007, não tinha ainda o filme do Mark Zuckerberg. Não tinha esse conceito, tipo, garoto prodígio. Não tinha esse conceito de, programei e criei uma empresa. Não, era o cara estranho. Além disso. Uma parte das pessoas nem sabia direito, assim. Isso. Então, a minha ideia inicial não foi programar, porque eu nem sabia que isso existia. A minha ideia era... Eu era viciado em computadores, como qualquer pessoa que tinha contato na época. E eu falava assim, não quero ser só um usuário. Como eu faço pra criar meu programa? Que na época chamavam programas, né? E aí, nisso, eu acabei, indo no Google, indo no Orkut, procurando como eu faço um programa. Aí eu descobri que pra isso era programação. Então, foi surgindo esses interesses. E quando eu fui ver, eu era um programador. Aí quando eu fui ver, eu tava criando aplicativos. Aí quando eu fui ver, como eu disse assim, aconteceu tudo muito naturalmente, como um hobby que acabou se tornando literalmente a minha vida. Aí eu acabei me mudando, naquela época eu morava no interior de Minas Gerais, me mudando para São Paulo, criei uma empresa aqui, vendi uma empresa, então... E aí comecei a me interessar por Creator Economy, isso, sei lá, 2015, como eu disse, eu era muito curioso sobre esses temas, aí eu fundei uma empresa chamada Curseria, que faz curso de celebridades, aí tem lá o curso do Fogaço, do Alex Atala, tem o curso de dezenas de pessoas, tem da Glória Groove, tem do... tem muito... Tem mais de 50 cursos, aí eu vendi minha participação também. Mas sempre... Algo que perpetuava em comum ali era que eu sempre estava alguns anos à frente, por ser muito curioso. Então, a Curseria eu fundei em 2017. Como eu disse, hoje, cursos online é algo que todo mundo fala. Em 2017, eu já estava lá fazendo com Fogaça. Sim. Então, eu sempre gostei de antecipar tendências, porque eu tava vivendo aquilo. Eu tava imerso naquilo. E aí, por isso que eu falei bastante na palestra hoje também, do que eu acredito que vai ser o futuro das marcas. Sim. Porque pra mim já é. Então, em resumo da minha história, eu sou uma pessoa muito curiosa, que transformou a curiosidade quase que num trabalho, né? Então, é difícil me rotular como ou desenvolvedor ou marqueteiro, porque tá tudo misturado. É uma simbiose que eu acabo transformando em business, porque se não fosse meu trabalho, eu não conseguiria ter outro trabalho, porque eu estaria gastando todo o meu tempo fazendo isso, aí eu estaria demitido. Então, falei, ou eu trabalho com isso, ou fodeu. Exato. E essa curiosidade também vem de uma percepção muito grande dessa realidade. Porque é uma curiosidade com o futuro que está cada vez mais próximo e menor, né? Não tem mais aquela coisa... Você falou muito sobre isso, né? Sobre essas marcas tão antigas que hoje em dia
podem perder facilmente numa competição com um creator, com um criador de conteúdo, um influenciador. Então, só que essa perspectiva, ela era muito mais ampla, mais longa. Hoje é muito mais curta. Então, você tem essa percepção, essa capacidade muito grande de perceber o que as pessoas estão consumindo agora e já entender que daqui a pouco tempo vai ser diferente. Como esse garoto do interior de Minas conseguiu chegar nisso, assim, tantas análises tão curiosas e de programador se tornar chegar num palco desse e falar sobre marketing, né? Sobre marca e criador de conteúdo. É que eu acabo indo muito... Faço uma imersão muito grande nos temas, num ponto... Acho que a minha grande habilidade como profissional é conectar pontas. E eu consigo enxergar muito a engenharia reversa das coisas. Eu vejo uma coisa e eu tento saber como ela funciona. E isso é muito útil nos negócios. Eu sempre fui assim, mas eu não... Acabou que deu match. Então, quando eu entro num tema, eu tento ir não só pelos caminhos óbvios, mas eu também vou cruzando todos os dados possíveis. Quando eu começo a ter uma ideia, eu falo assim, cara, não é possível que é isso mesmo. Tá muito na cara. Aí eu vou buscando. Então, no caso, por exemplo, dessa das marcas, esse já é meu tema de estudo desde pelo menos 2020, sobre as marcas em específico. Óbvio que a Creator Economy já existe, já era... Sim. Mas isso de uma marca de creator começar a crescer absurdamente em market share era algo que eu já estava olhando desde lá, onde eu começava a olhar desde a pirâmide etária até o crescimento de renda, até a distribuição do trabalho. E quando você vai conectando essas pontas, que não é marketing, mas também é. Que, na minha visão, era isso que um marqueteiro deveria fazer. Sim. É que eu acabei... Eu não sou um marqueteiro. Eu fui alguém que começou a empreender e aí foi meio que obrigado a aprender marketing, você entende? Sim. E eu me apaixonei, obviamente, pela disciplina, mas eu olho muito mais com um olhar de negócios, usando a disciplina do marketing e do growth como um superpoder nos negócios, mas enxergando o todo. Então, eu acho que o que as pessoas deveriam fazer mais é ser mais multidisciplinares nesse aspecto, porque dificilmente a resposta está em um único lugar. Então, às vezes você intuitivamente acaba tendo uma percepção, mas a gente não pode se basear apenas na nossa intuição, né? Então, quando você vai se aprofundando, você acaba montando um quebra-cabeça que você enxerga não só a realidade, ou uma parte da realidade, mas também você começa a desconstruir isso, e tipo, como eu faço, sabendo que essa é a realidade, como eu me posiciono para estar pronto para essa realidade, entende? Sim. É curioso, a sua cabeça parece que funciona como um programador. Exatamente. É meio lógico, né? Isso. Só que ao mesmo tempo unindo... Exato, é uma metalinguagem. É uma cabeça com programação. Tem uma expressão para isso. Daqui a pouco eu lembro. Bom, falando em expressão, eu queria então que a gente falasse do growth hacking. Que você é um especialista, você já até comentou rapidinho sobre isso, mas muita gente também que está acompanhando vai querer saber melhor sobre isso. Por favor. Growth hacking é quase que um modelo de cultura. O termo foi cunhado inicialmente por um cara chamado Sean Illes, lá nos Estados Unidos, em 2012, ele cunhou esse termo. O Sean Illes foi o responsável pelas estratégias de crescimento do Dropbox. Então, ele fez um post num blog e falou assim, eu procuro um profissional que ele é meio que um empreendedor, ele é meio que um marqueteiro, mas ele não é bem um publicitário. Porque, imagina que naquela época era o início dos anúncios online. Assim, o Facebook não tinha anúncio direito, tava começando, tinha, sei lá, 1 ano que tinha anúncio. E aí quando você pensava que era contratar um publicitário naquela época, era alguém tentando te fazer um comercial de televisão. Assim, existia o marketing online, mas ele era assim, porra, vou fazer um banner, sabe? Era como eu pego a campanha da TV e replico ela na internet. Ele falou assim, eu não quero exatamente isso, porque essas empresas estavam começando a crescer, eles buscavam através das agências, porque as agências detinham o monopólio do marketing, né? O monopólio da criatividade, das estratégias. Ele viu, cara, talvez isso possa funcionar para algo que se vende na gôndola, mas não funciona para um software. E ele queria alguém que tivesse a característica de marqueteiro, mas que pensasse quase como um engenheiro, como um cientista. E ele deu o nome disso para Growth Hacker, que ele falou assim, cara, já existe isso, mas eu quero achar mais gente. De onde se cria isso?
Porque imagina o cenário, naquela época, a gente tinha empresas como o próprio Facebook, o Instagram, que eram muito pequenas em número de headcount de funcionários e estavam crescendo numa velocidade que a gente não conhecia. A gente não sabia que era possível uma empresa crescer tão rápido, sabe? Que, imagina que a Toyota, na época, valia próximo do Facebook. Hoje o Facebook ultrapassou milhares de vezes. Ela tinha, tipo, 100 mil funcionários. Enquanto o Facebook tinha, 2 mil. Você entende? Sim. E aí a gente vê o Instagram sendo vendido, já tinha sido vendido, por $1 bilhão, tendo 13 funcionários. 13! Mas... E aí veio o WhatsApp, que foi vendido um pouco depois, 40 funcionários, vendido por $23 bilhões. Só que qual que é o ponto? Não é só sobre o valor, mas é um time tão enxuto que conseguiu fazer um app que na época tinha 500 milhões de usuários. Como que eles conseguiam crescer tanto, sabe? Porque eles não eram... Se você parar pra imaginar, tinha tudo pro mundo hoje ser dominado pela IBM, pela Oracle, Sim. que eles já eram empresas de tecnologia, e eles tinham dinheiro infinito, Sim. e aí veio uns outsiders e dominaram tudo. Começaram a crescer uma velocidade muito mais rápida do que qualquer outra empresa. E aí, o que o Sean Ellis tentava descobrir é o que essas pessoas têm em comum? Como é que elas estão conseguindo fazer isso? Porque o Facebook, tudo que ele fez, assim, em questão de monetário, a Oracle podia ter feito. Entendeu? A IBM podia ter feito. A IBM, o Facebook valia poucos bilhões. E a IBM já valia centenas de bilhões e ela não fez aquilo, ela não conseguiu fazer isso, ela foi ultrapassada. E ele percebeu que era um fator cultural, que eram pessoas que estavam pensando em crescimento o tempo todo, que estavam olhando para isso. Enquanto as outras empresas já eram muito grandes a ponto que se tornaram burocratas, era uma burocracia crescer, os growth hackers, eles estavam... normalmente era o fundador que estava liderando isso, porque, ele, como eu disse, não tinha nem como contratar um marqueteiro, que era muito difícil explicar o que você fazia para um cara de marketing. E aí ele foi enxergando que era muito na base da tentativa e erro, literalmente, só que de uma forma esquematizada. Então, o growth hacking, ele é muito parecido com a tradução do método científico para o marketing, que é baseado em validar hipóteses. E aí a lógica do growth hacking é: eu não tenho todas as respostas, mas quem testar mais vai descobrir mais rápido as respostas. Então, enquanto estava todo mundo seguindo um playbook, seguindo um manual, essas empresas estavam tentando jeitos diferentes o tempo inteiro. E ele transformou isso num processo mesmo, assim. E eu media a minha capacidade de crescimento e do meu time na quantidade de coisas que a gente conseguia testar. E aí, como eu faço isso virar uma rotina de todo dia ou toda semana, eu sento com o meu time, a gente faz análises sobre como a gente pode crescer. E aí a gente põe hipóteses na mesa, a gente valida as hipóteses, sabendo que a maior parte delas com certeza vai dar errado, porque se a gente já acertasse sempre, a gente já estaria fazendo, né? A gente não precisaria estar fazendo tendo esse trabalho. E aí eu penso, ao invés de como eu cresço 100%, eu penso assim, como eu melhoro 1% isso aqui? Uma coisa específica, sei lá, eu tenho uma taxa de clique neste botão aqui, se eu melhorar 1%, e aí eu vou pro próximo problema, e eu tô melhorando 1% aqui, 2% aqui, eu mando e-mails. Se eu testo centenas de títulos, eu consigo fazer com que esses 20% das pessoas abriam, pode ser 25%. Só que quando isso vira uma rotina, eu acabei crescendo 200% no ano. Sim. Você entendeu? Faz todo Então, sentido. ao invés de eu achar que vai ser uma única coisa que vai gerar muito crescimento, eu crio um processo onde eu tô sempre tentando crescer, não só no marketing, às vezes no produto, porque às vezes a grande mudança não tá em como eu divulgo o produto, tá no produto em si. É um exemplo do Dropbox. Eles não tinham muito dinheiro. Então como é que eu faço pra crescer? A ideia deles foi, se você divulgar pra um amigo e ele se cadastrar, eu te dou 5 GB grátis. Pra eles, isso custava quase nada, era centavos, entendeu? Ele dá 5 GB grátis. Pra você valia muito. Então ele conseguiu achar uma forma diferente de crescer. Então quando tava todo mundo gastando milhões de dólares em propaganda, eles estavam fazendo os usuários deles indicarem para outras pessoas que tornavam usuários também. Hoje, a gente já conhece essas estratégias. Mas esses caras estavam descobrindo aquilo em 2012, em 2010, você entende? E só testando. Exatamente. Então, hoje é fácil você falar assim, vou fazer um sistema de indicação de membros que eu vou dar... Mas ninguém tinha feito antes. Então, essa é a lógica. O growth é basicamente isso. É como eu crio uma máquina, transformo a minha empresa, né, numa máquina de validação de hipóteses, que por mais óbvio que pareça, é muito comum a gente querer
só fazer mais do que a gente faz e parar de tentar fazer coisas novas, porque fazer coisas novas dá trabalho. É muito difícil. Parece fácil falar aqui, mas é trabalhoso, principalmente quando você põe muito esforço e dá errado, porque vai dar errado. Só que quem consegue errar mais, ganha mais, acerta mais também. Perfeito. E cabe para qualquer empresa, né? Para qualquer marca, para qualquer tipo de negócio. Exato, por isso que eu falo que o Growth Hacking é sobre cultura. Sim. Porque você aceitar o erro é algo muito cultural, porque as pessoas têm muito medo de errar e serem demitidas, as pessoas têm muito erro de arriscar, as pessoas estão muito pensando na segurança da sua carreira, no sentido de vou tentar até ser meio que ser invisível na companhia, porque se ninguém me notar, ninguém me põe mais... Eu passo aqui, ninguém tá vendo. E isso é incentivado de cima pra baixo, né? Incentivado, se você não pode errar, se você errar, você vai ser demitido. Sim. Então, quando você tem uma cultura de que eu quero crescer e eu estou querendo descobrir o caminho de como eu faço crescer, você fica primeiro obcecado no seu cliente, que é eu quero entender como eu gero mais valor para ele, até porque boa parte do crescimento dessas empresas não tá só em trazer mais clientes. É que eles não são um saco sem fundo. Então, por exemplo, você tem Instagram? Sim. Há quantos anos? Nossa. Então, esse é o ponto. Então, esses caras conseguem fazer, melhorando o produto, por isso que eu falei que também é sobre produto, não é só sobre marketing. Isso. Que quando eles adquirem um cliente, esse cliente passa anos. Você entendeu? Porque a maior parte das empresas quer sempre só ter mais clientes, novos clientes. Enquanto isso, tem várias pessoas deixando de ser clientes e eles nem se perguntam o porquê, nem tentam melhorar, eles nem analisam essa métrica de quantas pessoas deixam de ser clientes. Eles nem analisam das pessoas que deixam de ser clientes, elas deixaram de ser clientes, porque o problema dela foi resolvido ou ela foi pra concorrência. Então, assim, se eu tenho uma academia e você era minha cliente, e você deixou de ser cliente por quê? Porque você desistiu de treinar, ou porque você tava na Smart Fit pra Blue Fit, ou vice-versa, você entende? Que são coisas completamente diferentes e que se você mudou pra um competidor, isso quer dizer que você continua tendo problemas, você só acha que eu não consigo resolver. Então eu posso, talvez tem alguma coisa que eu tô fazendo aqui que tá me fazendo perder cliente. Então se eu trazer mais clientes, eu viro um saco sem fundo, porque eu vou perdendo boa parte deles. Sim. Entende? Então... Esse é um pensamento de um growth hacker, que é tentar entender as respostas, buscar entender o porquê das coisas e ir jogando hipóteses, sabendo que, obviamente, eu vou errar, porque são hipóteses. Sim. E aí, só que várias delas vão acertar também. E aí esses acertos te põem na frente, às vezes, de anos. Sim. E no seu painel você falou muito sobre perpetualizar, perpetuar, né? E é um pouco sobre isso também, né? Que as marcas... antigamente conseguiam mais facilmente, porque elas dominavam também, né? Você comentou, né, sobre as plataformas o veículo de comunicação mais tradicional, sempre tinha aquelas propagandas e tudo mais, então a gente só conseguia ver aquilo, mas hoje em dia muita gente consegue fazer aquilo, né? Assim como os criadores de conteúdo também. Você não precisa de uma marca, de uma TV para fazer toda aquela divulgação. Ô, João, a gente tá terminando o tempo, infelizmente, tá muito legal o papo, mas eu queria te perguntar de futuro, se você já também consegue imaginar um novo caminho de negócio, se já tem novos planos de carreira, como é que tá aí o seu pensamento de futuro? Pra mim, o futuro, ele vai ser muito mais pulverizado. Porque, como eu disse na palestra, as pessoas, elas querem pertencimento também. Então, e como o marketing hoje está difícil se comunicar com as pessoas, já que as pessoas querem cada vez mais e elas escolhem mais o que elas querem consumir, os algoritmos entendem o que ela gosta e entrega mais daquilo para ela, uma marca que atende todo mundo é muito difícil, porque para você atender todo mundo, você tem que ser genérico, você tem que... Você é meio que não fede nem cheira. Enquanto isso, a pessoa quer falar que assim, eu sou fã dessa marca. Só que para alguém ser seu fã hoje, você precisa ser mais específico, você precisa estar num nicho, você precisa comunicar mais com aquele segmento, com aquela pessoa. E aí, inevitavelmente, você está deixando de comunicar com outras. Essa é a graça, entendeu? Então, uma marca que represente todo mundo é cada vez mais difícil. Então, a gente vai cada vez menos ver uma marca que seja unanimidade, até porque as pessoas buscam coisas diferentes. Sim. Tem pessoas que querem, eu pratico corrida, eu não quero necessariamente um Red Bull, eu quero algo específico para corrida. Aí tem lá os produtos específicos para corrida, entendeu? Então, cada vez mais você quer consumir algo que seja específico, que seja único, que seja para você. Sim. Então, talvez não vai existir mais uma Natura
que domina todo o segmento, mas vai ter, tipo, várias marcas que estão dividindo esse share, porque cada marca consegue resolver melhor o problema, porque ela tá sendo específica. Sim. Então, até porque a forma como o marketing é feito hoje acaba te levando para isso pela dificuldade que é falar com todo mundo. É muito difícil, né? Então, eu enxergo isso e eu já estou me posicionando. Então, eu estou investindo em várias marcas. Uma, por exemplo, é uma que chama Good Day, que é um gummy de creatina de uma influenciadora que chama Manu City. E é um case fantástico, porque é uma marca que foi ela mais 3 alunos da Link, que é uma faculdade lá de São Paulo, que fizeram uma marca, e eles começaram a marca assim com quase nenhum dinheiro. Isso é mágico, porque hoje ela é uma marca que está faturando, vai faturar acho que 10 milhões esse ano, e está crescendo cada vez mais, cresce assim, 30% ao mês. Há 20 anos atrás não era possível, porque imagina quanto custa para a Nestlé lançar uma marca. Tipo, porque a Nestlé, ela tem que começar gigante, ela vai gastar milhares de frascos, vai ter que estar em milhares de lugares. Então, assim, a marca pode dar errado e ela já gastou milhões. Sim. Então, hoje você pode começar, às vezes, com 10 mil reais. Tipo assim, você faz um lote assim, de 500 unidades e já começou uma marca. Então, antes era 10 milhões. E essa é a graça. Agora, assim, a Good Day vai ser talvez a maior marca do Brasil? Não. Mas ela tem uma oportunidade ali de pegar um nicho que pode ser, talvez, de 100 milhões de reais. Sim. Diferente de uma marca que antes tinha 2 bilhões de faturamento. Então eu tô vendo várias dessas marcas que estão surgindo que elas representam muito uma comunidade, uma galera, e isso torna elas imbatíveis para aquele público. Sim, entende? Perfeito. Então é isso que eu vejo no futuro. Cada vez mais as coisas mais segmentadas, mais únicas, mais personalizadas. Muito bom. Ai, que demais. A gente conversou com o João Pedro Mota. João, muito obrigada de novo, viu? Obrigado a vocês. Valeu. E obrigada também a você pela audiência. Para assistir esse e todos os outros episódios do videocast do Metrópolis com a Gramado Summit aqui em Punta del Este, é só acessar as nossas redes sociais, é tudo @metrópolis, e o nosso site, metrópolis.com. Até a próxima.